Bom, boa tarde a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, acender pode. A gente gostaria de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante a nossa reunião. E vamos ler a paginazinha sobre o título Vida em Abundância. Que o amor único de Deus inspire todas as nossas almas para o bem. Jesus, o grande mestre de todos nós. Recordemos sua passagem entre os homens na terra. País distante, provavelmente hostil em sua natureza, à exceção de alguns lugares. Povo voltado para as atividades próprias da região. Sacerdotes dotados de conhecimento adequado àquele povo rude, mas dominados pelo prazer do autoritarismo religioso, em meio a toda aquela multidão de pobres, sofredores, corações desejosos de ouvir uma mensagem eminentemente amorosa. Repassemos o olhar como se estivéssemos em um anfiteatro e observemos um quadro, dentre muitos da passagem desse mestre generoso entre nós. Recordemos, por exemplo, um momento tão característico da sua personalidade elevada, em que avisa a todo o povo: vim para que tivesses vida em abundância. Observemos que a mensagem é eminentemente de amor, mostrando simultaneamente a capacidade de sacrifício e a potencialidade de um espírito que não media condições, consequências para que pudesse falar de Deus, o Pai, para toda aquela multidão sofrida. Provavelmente, muitos daqueles que o ouviram não o entenderam, mas os que tinham o coração puro perceberam que sua mensagem era toda ela voltada para o engrandecimento do Espírito imortal. Vim para que tivesses vida em abundância. O que vem a ser a vida em abundância, senão a certeza absoluta de uma vida de paz, de equilíbrio, produtiva, sem falsa moralidade, sem outros objetivos, a não ser o de trazer para os homens a notícia de que eles são filhos de Deus? O Cristo engrandecido em todas as suas fases de vida, pelas inúmeras lutas por que passou, ao fazer a afirmativa tão poderosa, mostrava-se como o pastor das almas, como aquele que compreendia a necessidade do povo sofrido, doído, sem referências elevadas. Mostrava-se como aquele que poderia dizer como disse: por mim encontrareis o caminho que leva a Deus, pois sou a verdade, e por essa verdade trarei a vida. Como a contemplarmos a convivência do Cristo com aqueles seres tão totalmente carentes de um pouco de paz, homem do povo entre pobres artesãos, mulheres, camponeses e tantos outros necessitados, veremos o Mestre proferir as seguintes palavras de esperança: vinde, vinde todos os que sofrem, todos os que choram, todos os que precisam de paz, que eu vos conduzirei pela minha doutrina de amor à convivência com Deus. Transportemo-nos para os dias de hoje. Voltemos à realidade diária da vossa cidade, do local onde habitais. O que vedes? Crianças sem teto, mulheres sem rumo, homens desesperados, criaturas descrentes. Que outra mensagem poderemos dar a esses seres, senão a mesma mensagem que Jesus nos ofertou? Como se disséssemos a todos os que estão desesperados, desesperançados: o Cristo veio nos trazer a vida em abundância. Complementando tantas palavras, tantos apelos do Cristo, apresentaremos ao homem de hoje a verdadeira fé, aquela fé em Deus como Pai e em Jesus como Mestre.
Aqueles que podem sentir as evidências da espiritualidade, assegurareis, não estão sós. Um anjo protetor os conduz, os ampara, os protege. Aos que não são capazes de ter essa percepção, direis: confie em Deus, em Jesus, porque anjos protetores estão do seu lado, mesmo que não creiam. Deus não se apresenta somente para aqueles que creem. Falareis a todos os que convosco convivem: sou de Jesus. Antes direis: sou de Deus. Mostrareis a toda a humanidade que as palavras do Cristo para vós não são palavras ermas, vazias, ditas como quem apresenta apenas uma forma de viver, mas são palavras que carregam em si a própria certeza daquilo que se fala. Repetireis então para o vosso próprio coração: o Cristo também veio para mim. Se não sou um grande necessitado, sou alguém que precisa de paz. Se sou uma pessoa pacificada, sou alguém que precisa de forças para ajudar o próximo. Se não trago grandes necessidades de convivência com a coletividade, sou aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquele companheiro de jornada que se mostrará sempre fiel a Deus, quaisquer que sejam as circunstâncias da vida. Sentireis no imo da alma: o Cristo também me plenificou de vida, me trouxe paz e me disse: é a ti, filho, que me dirijo. Também para ti trouxe a vida em abundância. Que Jesus, o grande Mestre, o grande Senhor das nossas vidas, nos ampare, nos conduza e nos traga sempre e sempre a sua paz. Vosso irmão Antônio de Aquino. Muita paz, caros filhos. Do livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 1, Psicofonia de Altivo Caríssimo Panfilo. Graças a Deus. E diante desta belíssima lição, Senhor, que Tu traz as esperanças a todos os nossos espíritos em caminhada evolutiva. Agradecemos a vossa bondade e a vossa misericórdia, a Ti e ao Pai, que velam por nós. Ajuda-nos neste momento que antecede a Teu Natal, a comemoração do Teu nascimento, a sermos sim fraternos, solidários, tenhamos empatia e compaixão com aqueles que se aproximam de nós, mostrando a vossa bondade e a vossa misericórdia por todos. Abençoa, Senhor Jesus, a nossa Andréia, que nos trará o estudo da Boa Nova na tarde de hoje. Que Tu possas inspirá-la, auxiliá-la, para que ela possa explanar essa lição. E abençoa todos nós que aqui estamos, na compreensão e no entendimento do que o nosso espírito necessita. E assim, Senhor, que seja em Teu nome, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome de todos os dirigentes espirituais da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início ao estudo do Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje a gente vai dar continuidade ao livro do Boa Nova.
na lição 11. E a lição 11 ela fala sobre o sermão da montanha. Sermão do Monte, né? Todas as lições que estão aqui no Boa Nova, elas são de extrema importância. E elas foram pinceladas aqui por Humberto de Campos para cada apóstolo. Essa em especial para Levi. Levi, o nosso Mateus, é o nosso cobrador de impostos. Para quem não sabe, Levi foi o primeiro a escrever o Evangelho. Então, aquele que escreve algo sobre Jesus, quer dizer, o primeiro Evangelho que a gente tem como história vem através das mãos de Mateus. Então, olha o tamanho da importância da lição de hoje. E a gente vai ver aqui, nesse ensinamento, eu gosto muito desse estudo, e tem para vocês, eu recomendo muito. Nós fizemos esse livro na evangelização durante o ano da pandemia, e nós recomendamos muito o pessoal da evangelização a ir num site que é o espiritismo.net, se eu não me engano, que tem alguns estudos, né, alguns vídeos desse estudo feito pelo Haroldo Dutra, que parece que vai virar depois DVD, eu não sei se já virou, mas está lá disponível na internet. São vídeos que ele faz de algumas histórias, né, dos estudos que ele fez acerca do Boa Nova. E ele tem esse do Sermão do Monte. E é muito bom, porque ele é um estudioso. E em cima dos estudos dele, ele vai trazer para a gente um pouco da história de Levi. E é muito interessante, antes da gente começar a ler e discorrer sobre o assunto, a gente situar quem é Levi. Porque Levi, aqui na história, é trazido para a gente. Levi era um rapaz, né? Um apóstolo, o único apóstolo, extremamente inteligente. Ele não era só o cobrador de impostos. Ele era o cobrador de impostos, extremamente inteligente, extremamente rápido. Haroldo diz para a gente que quando Jesus estava ensinando, ele estava escrevendo ao mesmo tempo, tamanha destreza que ele tinha para escrever. Então, algumas coisas que Jesus falava, ele automaticamente estava na hora anotando. Então, isso é muito importante para a gente, porque a lição estava sendo falada e escrita ao mesmo tempo. Isso é importante, porque já participaram de reunião ou de algum acontecimento que você vai transcrever depois? A gente perde detalhes, né, que na hora a gente não consegue lembrar. Então, tamanha a importância disso. E ele vai contando vários fatos, né, acerca disso. Ele conta para a gente também depois sobre o próprio Evangelho de Mateus, que ele não é transcrito logo depois da morte de Jesus, né? Paulo vai ter contato com os escritos de Mateus, que depois vão virar o Evangelho. Então, Paulo vai beber na fonte desses escritos. Tamanha a importância daqueles escritos. Mas uma outra coisa importante aqui, antes da gente começar, é a gente entender também que Levi, ele tinha uma vida muito boa. Muito boa. Vida de luxo mesmo. Numa época em que ninguém tinha vida de luxo. Porque cobrador de impostos, né? E eu não vou dizer que ele era bom vivant, mas uma outra coisa que Haroldo diz, e é interessante a gente entender lá,
são as coisas que ele vai trazendo dos parentescos. Então, assistam o vídeo depois, na íntegra. Ele é um pouco longo, mas é interessante a gente ver os bastidores, né, de uma pessoa que foi estudar. Então, ele vai ler vários autores, né, ele faz as traduções, porque as traduções são importantes, né? O que significava isso no judaísmo, para a gente entender. Ele vai dizer que, inclusive, Jesus convivia com Mateus desde pequenininho. Ele comia na casa de Mateus. Por isso que Mateus vai lá ser um apóstolo de Jesus também. E aí é interessante a gente entender essa dinâmica, até para entender a lição. Para a gente não ficar no raso da lição. E quando eu estava lendo a lição, eu falei assim, gente, eu teria agido igualzinho Levi. E eu acho que todos nós teríamos agido como Levi. Porque a história começa assim, ó. Começam 3 pessoas, 3 estrupiados, um aleijado, um com graves problemas, né, espirituais, de moral, e um outro também com outros problemas de virtude. Deixa eu ver aqui, eram 3 candidatos, ó. Ele diz assim, deixa eu pegar aqui o trecho que ele fala. Eles vão procurar Levi, são eles. Peraí, deixa eu lembrar aqui onde que está esse trecho. No meu livro. Lisandro é o aleijado. Áquila, que não fosse abandonado pela própria família, quer dizer, o Áquila era o abandonado pela família. Se ele era abandonado pela família, a gente imagina, né, que para ser abandonado pela família, ele não devia ser boa gente. E o outro, ele tinha essas aflições, que, gente, quem é que não tem aflição na vida? Quem é que não passa por perrengue? A gente está aqui na casa do caminho, tentando se modificar, mas a gente não está fazendo besteirinha? Nenhum deles aqui era diferente da gente, né? E aí, eles vão lá procurar o Levi, e o Levi fala assim, olha só, vocês não podem trabalhar na seara de Jesus, não, porque vocês não têm condições. Você é aleijado, o que você pode oferecer para trabalhar aqui? Você foi rejeitado pela sua família, o que você tem a oferecer na seara de Jesus? E você, meu filho, você tem tanto problema moral, o que tu vai oferecer para Jesus? Alguém aqui na casa do caminho, quando vê as pessoas chegando, os problemáticos chegando, já pensou assim? Doutor Herman, olha só, não bota aquele trabalhador problema para mim, não. Não pode, doutor Herman. Manda lá para Marilena, para Fátima, para Dirce, que eu não quero problema para mim, não. Bota lá, não. A gente faz, gente, igualzinho Levi, igualzinho. Sem tirar nem pôr, a gente não quer. Só que a gente esquece que nós somos eles. Nós somos os aleijados, ou do corpo ou da alma. Nós somos os abandonados pelas nossas famílias, porque muitas vezes a gente dá muito trabalho dentro de casa, né? Ou a gente é o perturbado, ou a gente tem os perturbados também dentro de casa. Então a gente não vem puro para dentro do centro espírita. Nós passamos por problemas espirituais, sim. A gente também não vem aqui livre dos nossos problemas espirituais e morais. Mas a gente só lembra do quê? Do amiguinho que está do lado. A gente esquece, como diz lá no dito popular, que o nosso telhado é de vidro. E o Levi também esqueceu disso. Só que o Levi danadinho, né, falou isso de boa. Por quê? Porque para ele aquilo era verdade. Ele achava que estava fazendo uma coisa certa. Ele não estava achando que estava errado. Ele não entendeu que a boa nova era para esse povo. Ele estava entendendo na cabecinha dele, e olha como é que a gente se engana,
porque o Levi era inteligentíssimo. Lembra por que eu contextualizei lá o Levi? Porque ele era inteligentíssimo. Então, através da inteligência dele, ele raciocinou. Não queremos problema. O aleijado não vai poder fazer nada. O problemático lá foi abandonado por todo mundo. Por que eu vou trazer problema para Jesus? Não vai servir para nada. E o outro lá, que está com sério de problema lá, vai trazer problema também. Então, esses três aí não servem para trabalhar com a gente. Aí, há uma reunião. Gente, eu estou contando tudo com as minhas palavras, hein? Está tudo aqui no livro. Depois, os trechos que eu tiver que ler, eu vou ler. Aí, ele vai lá, se reúne com Jesus à noite. Ah, detalhe. Os três saem dessa conversa com Levi, tristes à beça. Como nós sairíamos, né? Foram rejeitados pelo apóstolo de Jesus. Tinham escutado a palestra de Jesus, ele falando, e a multidão seguia Jesus. Se vocês tivessem escutado Jesus, vocês iam fazer o quê? Iam atrás dos apóstolos falar, olha, eu também quero servir. Jesus falou que o mundo, né, que o reino é para nós, que somos os enjeitados, os que ninguém quer. Então a gente ia lá se oferecer também para trabalhar, não ia? Eu, pelo menos, eu ia. O mundo não me quer, eu não tenho canto, mas Jesus diz que a gente também serve para alguma coisa, então vou aqui me apresentar para trabalhar com Jesus. Aí chega o Levi, que é amigo de Jesus, e fala aquilo para mim, um banho de água fria. Foi assim que os três se sentiram. Mas, e aí que eu acho mais interessante, os três colocaram o melindre de lado e pensaram assim, vamos fazer o seguinte, a gente está incomodado sim com o que o Levi falou, mas vamos voltar de noite, porque assim, Jesus falou aquilo, ele não falou à toa, vamos confiar no que Jesus falou e vamos voltar de noite para ver se aquilo que Jesus falou é verdade mesmo? Vamos voltar à noite, não vamos confiar no Levi não. O Levi é o Levi, Jesus é Jesus. De repente, Jesus está mais acima do que Levi. Vamos voltar à noite e ver se Jesus vai falar a mesma coisa. Então, eles decidiram deixar o melindre de lado e retornar depois para ouvir Jesus. Isso é uma lição para a gente. Sabe por quê? E olha que isso está sério, hein, gente? Isso é muito sério. Porque o que a gente tem de gente melindrada, e aí, eu estou falando para mim, eu não estou falando para ninguém. A gente deixa um trabalho, a gente deixa uma casa espírita, a gente deixa de se beneficiar do que há de melhor para nós, por causa do outro. Eu uma vez virei e falei para uma pessoa aqui na casa espírita, que a pessoa, ela virou para uma coordenadora e falou que como que podia uma pessoa ser tratada assim na casa espírita e que ela estava com vontade de sair da casa espírita porque ela tinha sido muito maltratada aqui dentro, não sei o que lá e tarará. E aí eu fiquei sabendo, e aí eu, num encontro que teve aqui na casa, eu fui e chamei a pessoa no canto. E eu falei assim, olha, eu queria te pedir mil desculpas por você ter sido tratada assim. Você realmente não deveria ter sido tratada assim, né? Nem aqui, nem em lugar nenhum. Te peço muitas desculpas, mas eu gostaria de te dizer uma coisa. Aí eu olhei bem na cara da pessoa. Eu falei assim, essa não vai ser nem a primeira, nem a última. Por quê? Porque, infelizmente, aqui só tem gente imperfeita. Eu sou imperfeita, você é imperfeito, o outro é imperfeito. Nós temos realmente que fazer um esforço, e nós vamos fazer um esforço para que você não seja tratada assim. Mas eu ainda tenho uma péssima notícia para te dizer. Aí a pessoa olhou, arregalou o olho para mim. Eu falei, você ainda vai decepcionar a gente. Porque você também vai tratar a gente assim. Né? Porque é verdade, gente, nós somos seres imperfeitos, né? Assim como ela
se sentiu agredida, algum dia ela também pode fazer sem querer, ela ou ele, né? Não vem o caso, pode fazer sem querer. É claro, ninguém merece ser tratado, desmerecido. Não. A gente aqui não está justificando e não deve ser aceitável esse tipo de coisa. Mas o que a gente está querendo dizer é que ainda somos falhos. Óbvio que se Jesus chegar aqui, ninguém vai ser destratado. Mas a Andréia é falha. A Kilsen é falha, a Marilena, se eu for pegar que cada um de nós somos falhos. Nós vamos errar. Agora, a gente também tem que ter o quê? A humildade de virar para o outro e falar assim, olha só, me perdoa, eu não estava bem aquele dia, eu não deveria ter falado com você daquele jeito, né? E a gente também fazer uma reflexão, que não deve falar com as pessoas assim e modificar, mas o outro também entender. Então, por que eu estou gastando nesse ponto? Porque Levi fez isso. Só que os 3 não caíram nessa esparrela. Eles falaram, não, vou esperar Jesus. Jesus falou lá, e eu vou acreditar que Jesus estava falando a verdade. E aí o que acontece? O que acontece é que Levi vai se reunir com os apóstolos, e todo contentinho, como nós iríamos também, só que a gente ia mudar de figura, né? Nós iríamos lá numa reunião com o Dr. Herman, né? A gente ia lá contar o nosso feito. Mas vamos lá voltar para Jesus, vamos deixar o Dr. Herman de lado, né? A gente ia lá se reunir com Jesus e ia falar, Jesus, não sabe o que eu fiz hoje? Veio o fulano, o ciclano e o beltrano. E eu falei para eles que eles não tinham nada para fazer aqui. Só que o que acontece? Estava do lado de Jesus André. E André era o quê? Um simples pescador. O Levi não era bobo nem nada. O que o Levi imediatamente pensou? O Levi pensou assim, não, porque o André, o Pedro e todos os outros, eles têm a força física, então eles servem para trabalhar, mas um aleijado não serve. Gente, o que entra aí? Já viveram alguma realidade? Vamos voltar aqui para os tempos modernos. Já viveram alguma realidade? Não sei se vocês viveram, mas eu já vivi em tempos em que no centro espírita a gente não podia fazer determinados tipos de serviço. Que nós não éramos qualificados. Existe isso em centro espírita? Só o fulano pode fazer palestra. Só o ciclano, porque eu só posso ser trabalho braçal. Isso não existe. Mas eu já vi casas que isso existe. Então, isso é do ser humano. Isso não é do Levi. Nós, infelizmente, quanto mais inteligentes somos, e é isso que a lição está dizendo, a gente desqualifica o outro. Eu olho para a Patrícia e acho que a Patrícia é inferior a mim. A Patrícia não. A Patrícia não serve para palestra. A Patrícia serve só para atender a porta. E eu ainda acho que atender a porta... Aí olha só como eu sou tão ignorante, que eu acho que atender a porta é um trabalho menor. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Quer dizer, eu não. O Boa Nova está fazendo a gente parar e pensar. Gente, isso é muito sério. Porque isso é coisa de ser humano. Ser humano que vive num planeta de provas e expiações. Por isso que a gente encarna aqui ainda. Isso não é invenção do Boa Nova. Isso é história real que aconteceu. Que está sendo trazido para a gente, para a nossa reflexão, da nossa imperfeição. Nós fazemos isso. E quanto mais inteligente nós somos e menos moralizados somos, nós fazemos isso. Porque Jesus era muito inteligente. Mas qual a diferença de Jesus? A moral andava junto.
Então, na hora que o Levi fala isso, ele automaticamente, ele se sente envergonhadinho. Porque ele olha para André e ele vê a besteirinha que ele está falando. Aí ele quer o quê? Ele quer sair pela tangente, né? Ele quer qualificar então os amigos, porque ele não quer ficar mal com Pedro. Ele não quer ficar mal com o André. Então ele quer dizer assim, não, mas o Pedro, o André, eles são úteis, eles são homens fortes, eles têm a função deles aqui na seara de Jesus. O problema são os outros. Ah, os outros não. Mas aí, vamos pensar, gente, será que realmente as pessoas que têm deficiência física não tem nada para fazer na seara de Jesus? A gente então vai fazer como a gente fazia no passado, trancar eles dentro de casa e fingir que eles não existem? As pessoas que vêm com o embotamento da inteligência, a gente mantém dentro de casa e finge que eles não servem para nada? Porque nós fazíamos isso. A gente fica justificando, olha, ele não sabe falar direito não. Não é porque é engraçado isso, né? A gente fica justificando o outro porque a gente tem vergonha. Isso é orgulho. Joana de Ângeles fala isso pra gente. Eu posso falar, gente, porque eu não tenho vergonha, não. Eu faço isso com os meus filhos o tempo todo. Eu faço isso com a minha família o tempo todo. Eu faço isso comigo o tempo todo. Então aqui eu me desnudo para vocês, porque eu tenho coragem de falar que eu sou orgulhosa, sim. Sabe, eu acho que a gente tem que olhar para a gente e ver que a gente ainda é muito imperfeito. A gente fica cheio de dedos porque a gente ainda está aprendendo. Isso não é vergonha, a gente, né, olhar para a gente e ver que a gente ainda está aprendendo. Às vezes a gente não sabe como lidar, mas a gente tem que entender que essas pessoas, elas têm sim, todas elas têm, porque essa lição vem dizer para a gente que todos eles têm lugar na boa nova de Jesus. Todos eles têm trabalho. Então por que a gente não coloca eles? Por que Levi aqui falou que eles não podiam? E aí Jesus, que não somos nós, porque aí a gente com aquela, né, aquele nosso afã de querer, né, ia chegar que nem eu aqui hoje, sentei aqui, falei, pô, caramba, meia dúzia de gato pingado, ninguém veio para a reunião, né, ninguém, aí a gente desmerece quem veio. Aí na hora veio a história da dona Brunilde na minha cabeça, quando ela se viu numa reunião pública que realmente não tinha nenhuma alma penada no salão. Ela contou isso uma vez que a gente esteve na casa dela. Nem me lembro exatamente quem estava lá, mas assim, eu me lembro que ela contou que ela estava na reunião pública, que ela abre o olho, não tinha ninguém, uma viva alma. E aí, se eu não me engano, como é que era o nome da... Ecleia. Ecleia. Mostra para ela que tinha uma penca de espíritos, né? Porque ela estava verdadeiramente triste com aquilo. O que ia ser, né? O que ia ser do lar de Teresa? Ninguém sentado. Ela ia falar como? Até para dar força para ela falar e se empolgar e falar, né? Porque, gente, nós somos seres, não sei, eu não estou falando da dona Brunilde não, tá? Estou falando de mim. Somos seres imperfeitos. A gente ainda, se deixar a gente falar, vai sair besteira. Então é bom a gente lembrar dessa nossa imperfeição, até para não falar besteira, né, antes de se concentrar. Mas vamos voltar aqui para o texto. Então, o Levi vai lá todo espertinho, tadinho, mas vai escutar. Ele vai escutar o que Jesus tem para falar para ele. E Jesus vira para ele e fala uma coisa, gente, que é fenomenal e que a gente esquece. Quem governa o mundo, Levi, é Deus. Então, o que ele está falando para Levi? Levi, não é você que decide quem vai trabalhar na seara de Deus. Quem governa o mundo, Levi, é Deus.
A gente tem certeza disso? Aqui eu sei primeiro. A gente não tem certeza, né? Aqui eu sei. Às vezes a gente tem, às vezes a gente não tem. Cara, na hora que tá doendo, a gente não tem certeza. A gente quer se agarrar naquela certeza. Mas é difícil mesmo, gente, porque dói. Dói. A gente está nesse processo de construção. Então é difícil mesmo, é difícil. A gente está construindo a fé inabalável, mas a fé inabalável, a fé raciocinada, ela não brota do nada. E para ela brotar, ela vai brotar no meio de dor, de sofrimento, de construção, de luta. E luta não vem fácil. Ninguém aqui saiu da pandemia bonitinho. Quem saiu da pandemia sem perder um parente, saiu destrambelhado da cabeça, porque passou por determinadas situações. Alguns saíram sem emprego. Alguns já estão sem emprego há muito tempo. Não está fácil, gente. Está difícil viver na Terra. Então, falar isso aqui, quem governa o mundo é Deus, e a gente ter essa certeza, é a gente estar o tempo inteiro afirmando para a gente, dentro do nosso íntimo, que é Ele que está governando. Mas tem dia que a gente vai acordar e vai ter que ligar para a psicóloga e falar, hoje está difícil. Vai ter dia que a gente vai ter que lembrar que vai ter que pegar o evangelho, ligar para a amiguinha, lembrar qual era aquela pergunta do livro dos Espíritos mesmo, que fala o que é necessário nesse mundo. Porque nós somos seres em construção, e seres em construção não surgem prontos. A gente vai demorar. Mas com a certeza, e aí eu acho que é isso que nos conforta, e é isso que nos consola, porque aí nós temos uma doutrina consoladora, é que todos nós vamos chegar ao mesmo objetivo, de seres semi-perfeitos, né? Relativamente perfeitos, porque perfeito só Deus. Então, vai doer, vai ralar, vai arranhar, mas é como o Dr. Herman dizia, quando parece que está lá no fundo, que aquele negócio está muito esmagando e que parece que não tem mais para onde ir, é porque o negócio está para acabar. É porque dali o negócio vai começar a melhorar e a coisa vai começar a caminhar. E aí a gente é nessa possibilidade de um dia novo, de uma nova esperança, que a gente vai. Por quê? Se a gente não construir esse pensamento, se a gente não for com essa conduta de que Deus é o governador, é quem governa, desculpa, governador é Jesus, de que Deus está no governo de tudo, né, do mundo, a gente vive como a maioria das pessoas estão vivendo aí, batendo cabeça, com um índice de suicídio altíssimo, pessoas enlouquecendo, pessoas vivendo para a matéria e não sabendo mais o sentido de nada. Isso a gente já sabe onde vai dar. Isso a gente já conhece o resultado. E é por isso que a gente veio parar aqui. Então vamos voltar para cá. Agora imaginemos Levi, que os triunfadores da terra viessem até nós. Aí, por quê? Porque olha a justificativa de Levi. Levi não é bobo, não. Por isso que Levi era inteligente pra caramba. Porque aí Levi fala assim, mas olha só, eu só falei isso para eles porque eu queria adiantar as coisas. Aí vou botar eles, né? Vai ficar muito lento o negócio. Aí Jesus fala assim, então imagina, se a gente dá para os romanos,
Eles vão vir aqui, vão querer tudo consertar na base da rapidez. Não vai dar certo. E aí eu lembrei de uma coisa. Todo mundo sabe que meu marido trabalha no MPF, né? E eu digo para ele, cara, você está no lugar certo. Porque assim, eu falei assim, lembra da justiça da reencarnação. Se hoje você está aqui, provavelmente tu já foi o barão de lá, né? Porque agora ele está indignado. Eu falei, você já deve ter comido muito daquele prato. Aí ele estava me mostrando um negócio, e ele que estava. E aí saiu na televisão, e eu vou trazer esse caso para vocês. Que lembra muito esse de Jesus. Uma procuradora indignadíssima, porque ela estava sem motorista. Detalhe, o motorista não é motorista contratado da Procuradoria. Eles são concursados da Procuradoria, que são seguranças, mas que servem de motoristas, de babá dos procuradores. E ela estava indignada, porque ela tinha que ir de Uber. Então, gente, imagina um espírito desse, e aqui eu estou só elucidando, eu só estou trazendo como exemplo para a gente aqui. Imagina uma pessoa que acha que pegar um Uber é algo absurdo, passar o dedinho, porque o motorista dela não estava no horário que ela queria para pegar ela, e aí ela tinha que vir de Uber, e aquilo era o fim do mundo. Se fosse ela que ia lá brigar para Jesus, né, junto com os cidadãos romanos todos. É isso que Jesus estava fazendo Levi raciocinar. Não ia dar certo, porque aí fica assim, ó. Não, primeiro eu, segundo eu. Vai ficar todo mundo. Primeiro é minha vontade, segundo minha vontade, meu ponto de vista, seu ponto de vista. E isso não é só esta pessoa. Tá? Porque se eu pegar uma menina lá do Pica-Pau e a Andréia, que tem chuveiro na casa dela, vai querer primeiro brigar pelo chuveiro dela, e a menina do Pica-Pau que não tem nada, vai ficar sem nada. Vocês estão entendendo? Porque eu estou falando também da dondoca lá do Uber. Mas a dondoca lá do 400 que tem chuveiro, também tem vontade. Vocês estão entendendo? A gente tem todo um degradê. Porque eu me conheço. Eu já contei a história para vocês. Fui com meu sobrinho, boca do caixa. Estou eu lá pagando minha continha, bonitinha. Nem era minha, da minha mãe. Briguei pela minha mãe, olha só. Ainda tenho uma desculpa. Briguei pela minha mãe. Briguei nada. Estou eu lá com meu sobrinho, pagando, não enxergo nada. Esse óculos tá uma... Já estou até sonhando com a Renata. E eu estou lá catando milho. Mas, gente, sem brincadeira, eu não estava nem 5 segundos naquele negócio. E aí uma senhora, já começou. Caixa eletrônico paga também? Caixa eletrônico paga também? Só que, o que a educação manda? A pessoa que não conseguiu pagar, vai para trás e deixa a mulher falar, né? Aí tá, não consegui pagar. Aí veio para me provocar. Quer uma ajuda? Ai, gente, quando a mulher falou que quer uma ajuda, desceu o Morro dos Macacos em mim, sabe? Aí eu perdi a linha. E o Felipe assim, ó, olhando para mim. Aí eu esqueci de tudo. Então, assim, eu sei, é isso que eu estou falando para vocês. É o que Jesus está falando aqui. Não vai dar certo. É melhor deixar os estrupiados lá brigar. Entendeu? Porque aí eu falei para ela, eu falei assim, a senhora é muito mal educada. Só que eu que estava fazendo barraco, entendeu? A senhora é muito mal educada. Eu só estou aqui pagando, não estou nem 5 minutos aqui. Gente, no final da história, eu saí do caixa para ela tirar o dinheiro. Ela não conseguiu tirar o dinheiro. Aí a Ana Paula falou que foi minha vibração. Não sei. Não sei.
a mulher acabou saindo, não tirou dinheiro, e eu voltei e paguei minha conta. Mas eu vou te falar, ridícula, né? Eu fazendo um barraco no caixa eletrônico. Olha só, e gravado agora, para todo mundo saber que a Andréia fez um barraco no caixa eletrônico. Somos ridículos, entendeu? É só pra gente ver que eu falei lá da tal da procuradora, mas a Andréia ainda é uma barraqueira. Infelizmente. E aí, a gente olha para Levi. Aí quando eu li, eu falei, gente, como Levi é, né? Levi foi terrível. Não deixou lá o coitadinho. Os 3 coitadinhos. Mas não, Andréia faria a mesma coisa. É para a gente refletir. Nós não faríamos diferente. E aí, ele vai lá e explica para Levi, né, com as palavras dele, que nós ainda íamos lá ficar brigando por pontos de vista. Então, quanto mais conhecimento nós temos, quanto mais poder nós temos, mais a gente ia ficar degladiando. Então, ele continua lá. Só que o Levi, ele já está ali mergulhado nos conhecimentos do mestre, né? Ouvindo tudo o que Jesus está falando. E aí ele diz assim: até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através de séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Então, o que ele está querendo dizer aqui, gente? Aquela pessoa, né, que já passou por tudo, os doentes, os caídos, os vencidos pela vida, né, que eram a situação daquelas pessoas que estavam indo atrás de Jesus, que estavam com lepra, que estavam com doenças, que estavam vencidos pela vida, com dor, com exclusão, né? É o que ele está dizendo aqui, os excluídos da vida. Eles estavam muito mais abertos naquele momento para a palavra de Jesus. Então, esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões. Eles já não estavam mais tão iludidos pela matéria. E marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes dos espíritos, são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Por isso que quando aqueles 3 rapazes estão lá ouvindo as palavras de Jesus, eles estão, meu Deus, aquilo que ele está falando, quer dizer, eu tenho... Alguém está me ouvindo, alguém diz que eu tenho um lugar, né? Eles ouviram a palavra de Jesus e falaram assim, nossa, quer dizer, eu sou um excluído para tudo, mas Jesus está dizendo que eu tenho um lugar. Então, aquelas pessoas se sentiram ouvidas. Levi, é necessário, amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecunda pelo adubo. Então, essas pessoas estão prontas para me ouvir, estão prontas para ouvir a boa nova. André e Levi escutavam de olhos úmidos os conceitos do Senhor, cheios de sublimada emoção. Nesse ínterim, chegaram Tiago, João e Pedro, e todo o grupo se dirigiu alegre para um dos montes próximos. E aí é nesse momento que Jesus sobe ao monte e traz as bem-aventuranças. E aí Jesus traz: bem-aventurados os pobres e os aflitos, bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia, os pacíficos e simples de coração. Por muito tempo falou do reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimadas. Suas promessas pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano. Do alto do monte soprava um vento leve em deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras, e obedecendo uma determinação superior,
iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. Então Jesus veio para os aflitos, aqueles que já estavam com seus corações e mentes abertas para suas palavras. Quando Jesus terminou sua alocução, algumas estrelas já brilhavam no firmamento. Anciões de frontes nevadas pelos invernos da vida lhe beijavam as mãos. Cegos e leprosos rodeavam-no, com semblante sorridente diziam: Bendito seja o Filho de Deus. Levi sentiu que naquele crepúsculo inolvidável uma emoção diferente lhe dominava a alma. Quer dizer, Levi, ele sorveu todo aquele ensinamento de Jesus, né? Isso é o que é o mais bacana. Ele errou sim, mas ele estava o quê? Aberto ao ensinamento. Essa é a diferença. Porque às vezes a gente erra e fica lá repetindo o erro. Levi errou, teve a coragem de contar o seu erro, né? Se bem que ele nem sabia que tinha errado, né? Ele estava todo contentinho contando lá o que ele tinha feito, achando que estava certo. Então, ele conta o que ele tinha feito, descobre que tinha errado, ouve a lição, e aí olha o que o mestre fala para ele. Levi, então, isso aqui eu já li. Havia compreendido os que abandonam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus. Observando as filas dos humildes populares que se retiravam, tomados de imenso conforto, o discípulo percebeu que os pobres amigos que o visitaram à tarde desciam um monte abraçados, com uma expressão de grande ventura, como se os animassem um júbilo sem limite. O coletor de Cafarnaum aproximou-se e saudou-o transbordante de alegria, compreendendo que o ensino do mestre, em toda a sua luz, abrangia o porvir infinito do mundo. Grande esperança e indefinível paz lhe haviam penetrado o âmago do ser. No dia imediato, o ex-publicano abriu suas portas a todos os convidados daquele crepúsculo memorável. Jesus participou da festa. Partiu o pão e se alegrou com eles. E quando Levi abraçou o aleijado Lisandro, com a sinceridade de sua alma fiel, o mestre contemplou enternecido e disse: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Então é exatamente por isso que esta lição está aqui no Boa Nova, porque foi a grande lição da vida de Levi. Levi erra, mas ele, ao entender o seu erro, ele ouve, compreende e modifica, né? Ele vai lá e dá uma grande lição para a gente também, né? Que a gente pode se modificar através de um erro, que a gente pode fazer diferente, né? E que a gente entenda que o problema não está em errar. O problema não está em errar. Se estamos no mundo de provas e expiações, a gente ainda vai cometer erros. Né? A gente ainda vai cometer erros. A gente tem que se livrar, gente, sinceramente, de coração, foi aquilo que eu falei. A gente tem que se livrar, são dos melindres. Isso não vai levar a gente a lugar nenhum, sabe? A gente já passou dessa fase de abandonar as coisas por essas bobagens. Eu não vou fazer mais isso por causa de fulano, de ciclano, de beltrano. Gente, não tem isso. Quando a gente começa a colocar isso, é porque a gente não quer fazer. Eu costumo dizer que o trabalho é de Jesus. Tá? Eu estou falando aqui da casa espírita, mas isso a gente pode levar para a vida. Tá? Mas vamos focar aqui na casa espírita. O trabalho é de Jesus. Nós trabalhamos para Jesus. Qual é o nosso objetivo dentro de uma casa espírita? Se eu estou no trabalho da evangelização infantil, eu trabalho para Juliana, para Ana Paula, para Monique e para Silvia, ou eu trabalho para Jesus?
Se eu trabalho nos jovens, eu trabalho para Fátima, para o Cláudio e para a Sandra, ou eu trabalho para Jesus? Se eu trabalho no passe, eu trabalho para Dirce, para Marilena, ou eu trabalho para Jesus? E por aí vai. E por aí vai. Outra coisa, e se eu tiver no salão recebendo passe para assistir uma reunião pública e acontece alguma coisa, a gente tem que estar lembrando sempre. A gente pode chegar na casa. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu lá na rua. Aqui eu entro, é a nossa casa. Deixa tudo lá fora. Aqui vamos absorver o que ela preparou para a gente. Deixa tudo lá fora. Eu sei que é difícil. Mas vamos aproveitar toda essa ambiência. Aliás, não só nas reuniões. Qualquer coisa. Vamos aproveitar tudo isso que foi preparado para a gente. Vamos aproveitar. Sabe? Vamos esquecer essas pequenezas que a gente vai dando como desculpa. Sabe para quê? Para nos abandonar. A gente bota no outro aquilo que a gente quer abandonar de melhor para a gente, porque Jesus e Deus estão preparando de melhor para a gente. Quando a gente está aqui dentro, o trabalho é de melhoria para nós. Quando eu coloco lá, eu não vou mais para da Patrícia, não sei o que, por causa de não sei quem, eu estou deixando de me cuidar. E estou arrumando desculpa para não estar aqui. A casa vai permanecer. A casa vai estar sempre aqui. Olha, espero que essa palestra fique gravada, porque aqui é um número muito pequeno. Talvez essa mensagem não seja nem aqui para a gente que está aqui. Mas tomara que esteja gravada aí para chegar para todo mundo. Né? Que é bom que chegue, né? Para todos nós, porque eu acho que isso serve para todos nós. Porque nós todos somos seres melindrados. Inclusive eu, talvez essa mensagem seja para mim, talvez eu seja mais melindrada. Para estar falando, né? Talvez eu seja a primeira que precise ouvir. Porque a casa vai permanecer aqui. Todos nós um dia vamos partir. A casa vai permanecer aqui. Outros chegarão. Gente, o que está saindo de gente daqui, o que já saiu de gente daqui de cima, do terceiro andar e veio para Fátima, o que já saiu de gente aqui da Fátima e já é coordenador daqui de cima, e já tem criança daqui que já é jovem, que já tem neném, que já está lá no terceiro andar, e já tem gente que já está dando passe. Olha, é crescimento, é crescimento. E eu não sei porque que eu estou falando tudo isso, e vamos encerrar, e vamos agradecer que a gente tem que tomar passe, não é mesmo? Porque hoje quem fica aqui é o Levi. Né? O Levi com todos os seus ensinamentos, com toda a sua sabedoria, e que a gente aprenda muito com ele nessa tarde, tá bom? Que assim possa ser. Muito obrigado pela paciência e pelo ouvido de todos vocês. Graças a Deus. Dando continuidade a leitura do nosso livro Fonte Viva, hoje nós vamos ler a lição 41, Na Senda Escabrosa. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Paulo, Cartas aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5. A palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física na subida pedregosa da ascensão. Muito mais que o pão do corpo, necessitamos de pão do espírito. Se as células do campo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam, por vezes, aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas.
As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. E qual acontece à natureza sob o manto noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade, na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. O Todo Misericordioso, contudo, ainda aí não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desapontamentos. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido no mundo, acende no céu de nossos ideais convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Nunca te deixarei, nem te desampararei, promete a divina bondade, nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Graças a Deus. Agora vamos ao nosso passe. Como é consoladora e confortadora a citação de Paulo na carta aos Hebreus. Precisamos ter em mente que nunca estamos desamparados pela bondade divina. Precisamos ter a certeza de que não estamos sozinhos. Nos momentos de dificuldades, muitas vezes esquecemos dessas palavras tão fortalecedoras. Por isso, a fé e a esperança em dias melhores nos fortalece diante dos reveses da vida, e a paciência e resignação são virtudes valiosas que devemos desenvolver em nosso íntimo. Mas não podemos esquecer que vivemos as consequências de nossas próprias escolhas. Desde que tenha um fim útil, os reveses da vida nos trazem muitas lições, nos dando uma nova perspectiva, nos fazendo entender que o fim também significa um novo começo, o recomeço. E esse momento é intimamente renovador e revelador. Muitas vezes passamos a perceber o presente de estarmos vivos, o auxílio que nos chega de várias e múltiplas maneiras e a incrível força que existe em nós. A vida, neste mundo de provas e expiações, pode ser comparada a uma corrida realizada numa estrada cheia de percalços difíceis e curvas sinuosas, onde corremos para vencer um obstáculo, mas logo adiante nos deparamos com outro, e mais outro, e outro, até o final do percurso. E o nosso objetivo é superar todos eles para finalmente vencermos. E só vence aquele que não desanima e que completa a corrida. Confiemos em Deus
e nos amigos espirituais que nos amam verdadeiramente, sem jamais dar margem ao desespero. Mantenhamo-nos serenos, na certeza de que tudo será solucionado ao seu tempo. Não adianta querermos resolver o que ainda não pode ser resolvido. Devemos sempre repetir para nós mesmos: não estamos sós e desamparados. Oremos, confiemos e enfrentemos todos os problemas e os obstáculos. Não desanimemos jamais, sigamos em frente, certos de que os obstáculos dessa corrida chamada vida são meios para melhorarmos nosso desempenho, aperfeiçoar-nos espiritualmente e vencermos não aos outros, mas a nós mesmos. Vencermos aquilo que já não desejamos para nós, buscando sempre o progresso, buscando sempre fazendo aquilo que Jesus com tanto amor nos trouxe. Graças a Deus. E que a bondade de Deus jamais se afaste do nosso caminho. E que nós, espíritos imperfeitos, em busca da nossa melhoria, possamos trilhar os nossos pés nesse caminho que Jesus sulcou para nós, através da sua exemplificação, através da sua misericórdia e do seu amor, nos dando oportunidade todos os dias de refletirmos sobre os nossos atos, pensamentos e sentimentos e buscarmos extirpar de nós o homem velho que ainda existe em nós. Somos espíritos em caminhada e o progresso se dará. Jesus nos aguarda e através desta doutrina que vai clareando a nossa mente, que vai nos trazendo os recursos necessários para que a gente possa prosseguir, que a gente jamais perca a esperança, jamais perca a fé e tenhamos a coragem de caminhar mesmo diante das dores, mesmo diante dos problemas, porque tudo isso faz parte do nosso aprendizado. São as construções que fizemos no passado e hoje nós estamos tendo a oportunidade de fazer a nossa história de forma diferente. Valorizemos sim a casa espírita, valorizemos sim a doutrina que nos revela a bondade e a misericórdia do Pai para todos nós. E façamos a nossa parte de boa vontade, buscando amar a Deus de todo o nosso coração, amar o nosso próximo como a nós mesmos, fazer aos outros aquilo que desejamos para nós, perdoarmos todas as ofensas, perdoarmos também aqueles que nos ferem e caluniam. Enfim, somos todos viajores deste planeta, em aprendizado constante. Aproveitar é a palavra de ordem. E que Jesus, nesses momentos que antecedem a comemoração do seu natalício, possa derramar sobre a terra o seu amor, a sua compaixão, a sua misericórdia e bondade. E que nós possamos sorver esse momento sublime em que Ele pode se aproximar da terra para que nós entremos em comunhão com Ele. E que Deus nos abençoe nesta caminhada. E assim, Senhor Jesus, agradecidos, te pedimos que seja assim, Senhor, a vossa bondade
se estendendo sobre a terra, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. E gratidão é o sentimento que nos toma agora ao final dessa nossa reunião pública. Gratidão por estarmos aqui. Gratidão por estarmos receptivos a ouvir tantos ensinamentos, a ouvir de Deus, de Jesus, tudo aquilo que a gente precisa para chegarmos onde precisamos chegar. Pedimos também, Senhor, por todos aqueles que não puderam estar conosco na tarde de hoje. Te rogamos que fortaleça a nossa casa, que é o nosso porto seguro, que é o nosso lar. E assim, pedimos a permissão para encerrarmos a reunião pública da tarde de hoje na Casa do Caminho. Graças a Deus.